Hoje eu estou tendo a alegria de receber nesse momento os meus pais, que vieram lá vieram de Maringá, para presenciar esse momento, estar aqui com a gente. E meu pai já tem 40 anos de ministério, né, pai? 40 anos. Ele está literalmente careca, já de fazer reforma, construir. Já fez isso um monte de vezes. E eu falei para alguns irmãos que esses dias eu mordi muito minha língua, porque na minha adolescência toda eu vendo o esforço, o empenho que era para levar uma igreja a construir, a reformar. Eu falava assim, não, eu já sabia que eu ia ser pastor. Eu falava, não, quando eu for pastor, eu não vou construir, eu não vou reformar, né? E aí parece que Deus falou, não vai, espera o teu tempo, né? E eu falei, pai, eu queria que você nessa manhã falasse à igreja, desse uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu queria chamar meu pai aqui à frente, pastor Wilson. ...40 anos de ministério, 22 anos na mesma igreja, 23 anos na mesma igreja, né? Quanto tempo de casado? 43 anos de casado, né? Então, acho que tem alguma coisa para ensinar para a gente aqui, né, gente? Irmãos, nós estamos assim, muito emocionados. Porque às vezes nós duvidamos, às vezes não, quase sempre. Nós duvidamos do que Deus é capaz. Há uma palavra, profeta Ageu, que diz assim, que felizes são aqueles que viveram com grandeza os dias difíceis das coisas pequenas. E a primeira vez que nós estivemos aqui para estar com o Vitor lá em Palmital, eu contei, e nós éramos ali menos de 15 pessoas. Eu me lembro muito do irmão aqui à frente, esse casal. E alguns irmãos que estão aqui. E nós saímos dali pensando que desafio Deus tem para o nosso filho aqui. Ao mesmo tempo, eu tinha alguns momentos de crise. Porque, abaixo de Deus, a ideia do Vitor vir para Rio das Ostras, Deus me deu essa ideia e eu desafiei o Vitor vir para cá. Eu disse para ele que eu conheci a Lília primeiro que ele. Conheci o pai da Lília primeiro que ele. Uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui. E quando nós chegamos em casa, que a gente viu que o filho estava a 1.250 quilômetros de casa, foi muito difícil. Muito difícil. Mas a gente sabia que Deus tinha uma trajetória. Não sabia como. Mas sabia que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, o Vitor é um milagre de Deus, porque Deus o curou de um câncer de 250 gramas nos rins. Deus curou o Vitor de uma meningite, da pior espécie de meningite. E hoje, Deus preservou a nossa vida para que pudéssemos estar aqui.
Eu pedi à igreja para que liberasse eu e a Beth e a gente pudesse vir para ver com os nossos olhos, né? A imagem fala muito forte, mas os olhos é diferente. Tem um poder de alcance estupendo. A nossa igreja lá também está muito feliz, porque vê o Vitor crescer, e ela está muito feliz por tudo que Deus está fazendo na vida dele. Muitos dos dias dele lá, quando eram pequenos, estão lá gratos ao Senhor por isso. Agora, fiquei tão emocionado que eu estou com dificuldade aqui fazer entrar o processo aqui. Beth, me ajuda aqui, filho. Não está querendo entrar. Sim. Eu sei, mas está entrando assim. Ah, tá. Faltava a senha, irmãos. É brincadeira, né? Tá bom. O Vitor disse que eu pregaria à noite. E eu disse para ele, ainda disse para minha esposa, que eu não gostaria de pregar à noite, porque eu sei que à noite tem sempre um público muito maior. E eu não me sentia assim, digno de tanta honra, né, de pregar na abertura, de falar. Eu acho que quem merece isso é ele, porque realmente ele é bom, e ele tem me dado então essa oportunidade de falar nesta manhã. Mas nós vamos ler um texto que então eu tive que mudar tudo. Então vou falar um pouco de improviso aqui, porque eu tive que mudar realmente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Esse texto aqui tem tudo a ver com vocês. Tudo a ver. Diz assim, a partir do versículo 3, olha, versículo 2, Paulo está dizendo, eu vou ler na versão, a nova linguagem de hoje, e diz assim, nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Isto aqui é uma verdade na minha vida em relação a vocês. Todos os dias, eu e a minha esposa, nós oramos pelo Vitor, pela Lília e oramos por vocês. Todos os dias. Muito especialmente agora, nesses últimos dias, que sabíamos que vocês estavam numa luta muito grande. Mas agora o apóstolo Paulo vai dar as razões porque ele orava por aquele povo. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a fé. É tão bom saber que vocês puseram em prática a fé. Nós vamos entrar aqui 20 dias. Às vezes nós falamos que tudo é possível àquele que crê, mas não desfrutamos disso, não experimentamos isso. E ele continua dizendo, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês,
não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Irmãos, 3 coisas extraordinárias para a gente anunciar a palavra de Deus. Olha só, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras é fácil, mas com poder, aí muda. Porque você tem que depender e estar cheio do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Aí continua, com o Espírito Santo. E agora, com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Extraordinário isso, né? Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo. E o exemplo do Senhor Jesus Cristo, embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito. Desse modo, olha só, irmãos, desse modo vocês se tornaram exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. A gente poderia, é isso mesmo, fiquem à vontade, irmãos, é isso mesmo. Poderíamos mudar um pouquinho aqui, por minha conta. Diz assim, desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos e não cristãos da região dos lagos. Verdade? Palavra, amém. Glória a Deus. Uma palavra extraordinária, irmãos. Eu fiquei a noite toda pensando nesse texto. Acordei várias vezes com esse texto na cabeça. Verso 8. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e foi se espalhando. Foi se espalhando. Agora, irmãos, que extraordinário. As notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Hoje, então, com Facebook, com isso todo. Irmãos, vão mandando. Sabe por quê? Tem muita gente precisando disso, irmãos. Isso que está acontecendo aqui não pode ficar só com vocês. Se ficar só com vocês, vocês são egoístas. Não pode. Só temos que ter cuidado com orgulho. Porque o orgulho precede a queda. Toda honra e toda glória a Deus. Não é verdade? Ele é a razão de tudo. Tudo é dele. Tudo é por ele. E para ele. Né? E é exatamente o que está escrito lá, isso. Amém. Tá? Mas tem que ser dito de todas as maneiras, com humildade, glorificando ao Senhor, porque tem igreja, irmãos, que está morrendo. Muitas igrejas morrendo. Porque não conhecem o que vocês estão conhecendo. Todas as pessoas desses lugares, versículo 9, falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Amém. Paulo está dizendo assim, eu estou muito feliz, porque vocês têm demonstrado fé, amor e esperança. E ele diz, o trabalho que vocês estão tendo resulta da fé. Por isso que eu comecei dizendo que a primeira vez que eu estive aqui, eram 15 pessoas ou menos que estavam começando o trabalho ali.
E aí a palavra de Deus diz que felizes são aqueles que souberam viver com grandeza os dias difíceis das coisas pequenas. Porque hoje é tremendo isso aqui, né? Não é verdade? Agora, quando você vai com um grupinho pequeno, onde você não tem professor de criança, temos que ter professor de criança, onde é o mesmo grupo que toca, é o grupo que faz, onde o pastor ele tem que fazer um monte de coisa, a esposa do pastor e aquele grupo de irmãos, onde o recurso financeiro é pequenino. Aí a Bíblia vai, toca na gente e fala assim, felizes, bem-aventurados são aqueles que souberam viver com grandeza os dias difíceis das coisas pequenas. Eu me lembro de uma experiência, o Vitor era bem... Aliás, o Vitor ainda não era gente quando eu tive essa experiência. Em 1978, Deus nos levou para um lugar, eu e Beth, com 2 filhas. O Vitor veio em 82. E nós fomos pastorear num lugarejo chamado Cantinho do Céu. Mas que na verdade era o Cantinho do Inferno, irmãos. Todo tipo de bandido, todo tipo de boca de fumo. Eu comecei meu ministério numa favela. E ali era um lugar emprestado, uma casa de madeira bem pequena, bem pequenina. Embaixo do assoalho daquela casa de madeira passava um esgoto de um motel que havia um pouco adiante. E alguns domingos a gente estava ali, de repente dava aquele surto de pulga. Você imagina, de repente você começa a ver o povo se coçar, se coçar, se coçar, e você tinha que sair da igreja. Mas aqueles irmãos, comigo e Beth, nós fizemos um pacto diante de Deus de orarmos todos os dias juntos, todos os dias. Fizemos isso 7 anos, às 5:30 da manhã. E hoje, quando eu volto lá, irmãos, e vejo uma propriedade que nós deixamos lá porque Deus nos usou, muito grande, um templo para 1.500 pessoas. E naquele lugar onde havia só aquele grupo, hoje tem 70 igrejas ali. É o desafio da nossa fé. Eu olho para vocês aqui, eu fico pensando, que potencial há aqui. Potencial tremendo. Agora, irmãos, estejam espertos, porque o diabo não está batendo palma para vocês, não. O diabo vai trabalhar para encontrar uma brecha. Porque ele não está feliz. Mas o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus. Pode dizer comigo? Isso. Mas vamos dizer a primeira frase juntos. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele... Onde está o segredo? Sujeitai-vos a Deus. Quando diz sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos à vontade de Deus, à palavra de Deus que é pregada aqui constantemente. Porque tem esse propósito, nos fazer crentes fortes. Né? Crentes fortes. Eu tenho uma dificuldade tremenda com academia. Confesso que gostaria. Paguei a academia, tem 2 meses que eu não vou. Quem negócio de ficar lá, ó. Não é comigo. É verdade. Agora, melhor academia está aqui, ó. Palavra de Deus, irmãos. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Então, em primeiro lugar, a gente tem essas 3 virtudes que faz uma igreja funcionar. Nada funciona no corpo de Deus, no corpo de Cristo, que é a igreja, se não tiver fé. Não tem. Sem fé é o quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia.
É o que vocês estão experimentando aqui. Sempre lembre dessa outra parte. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário a condição que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Irmãos, não tem como errar. Não tem como errar. Primeira virtude, então, fé. Nada funcionará se não tiver fé. Agora, o apóstolo Paulo destaca a motivação. Paulo diz que a motivação daqueles irmãos trabalharem tanto na igreja ali de Tessalônica, a motivação foi o amor. A motivação não é porque eu quero que meu nome fique na história, que eu quero ter um posto na igreja, eu quero ter um cargo, não. A motivação é o amor. E amor a quem? Amor a Jesus. Amor às almas perdidas. Amor ao reino de Deus. Essa é a motivação. Essa é a motivação. A motivação é o amor. E vocês perseveraram. Por que vocês perseveraram? Pela fé, pelo amor e porque vocês têm esperança, diz o apóstolo Paulo aí. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer isso também, quando escreve a carta dele aos Romanos, quando ele diz que na esperança que Deus coloca no nosso coração, não há confusão. Teve confusão aqui? Teve trabalho. Aquela dificuldade que você tem que resolver, que o pastor tem que estar em cima, né? Não pode, porque às vezes a gente se entusiasma tanto e quer fazer coisas que depois a gente vai ter que lutar para dar conta. Então, a Bíblia nos dá a medida das coisas certas. Uma segunda coisa que acontece na igreja está no versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Irmãos, o evangelho chegar em palavras é muito fácil. Adorar a Deus com palavras é fácil. Me custa pouco. Mas ele fala assim, o evangelho chegou em poder, chegou em convicção. Aqui, vamos traduzir para uma linguagem mais prática. Adorar a Deus com o meu tempo. Muda a coisa. Quando você fala assim, eu vou adorar o meu Deus com o meu tempo. Ontem eu estive aqui vendo irmãos, e eu fiquei com uma vontade, eu disse para minha esposa, eu estou me coçando, eu queria pegar aqueles baldes ali, porque eu sempre fiz isso, sempre fiz. Mas eu não tenho mais forças, pela idade, eu tenho 65 anos, em função de toda a coluna hoje já acusa, eu não posso mais fazer isso. Mas, meus irmãos, adorar a Deus com o tempo da gente, você tirar tempo de onde você ganha dinheiro, você tirar tempo da sua empresa, de onde você ganha dinheiro, principalmente aqueles irmãos que ganham dinheiro investindo no trabalho, não tem um salário na carteira, o salário dele é fruto do tempo que ele dedica, então ele tira aquele tempo e vem para a igreja, mudou. Você pode dizer que ama a Deus com palavras, é muito fácil, mas quando você diz eu amo a Deus, dedico o meu tempo para Deus, é diferente. Vou mais um pouquinho, profundamente. Meteu a mão no bolso. Você só pode dizer que ama a Deus e adora a Deus, se o seu dinheiro é de Deus. Mudou, irmãos. E quando mexe em dinheiro, mexe com coisa mais profunda na nossa vida. E Paulo está dizendo, olha, eu estou impressionado com vocês. Porque havia isso naquela igreja. Uma igreja não vive sem fé. Uma igreja não vive sem amor. Uma igreja não vive sem esperança. Mas o apóstolo Paulo acrescenta. Mas também, uma igreja não vive sem poder do Espírito Santo.
igreja não vive sem fé, a igreja não vive sem amor, a igreja não vive sem esperança, e a igreja não vive sem poder do Espírito Santo, agindo na vida das pessoas. É o Espírito Santo quem age, motivando, dando coragem em vez de medo, dando ousadia em vez de covardia. Irmãos, no tempo de hoje, observe só, num tempo de hoje, tanto desemprego, de tanta dificuldade, vem um maluco de um pastor e diz para vocês entrar num negócio desse. Vocês são malucos que nem ele. Não é verdade, irmãos? Do ponto de vista natural, o pensamento é esse. Mas nós não podemos pensar naturalmente, nós temos que pensar sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Na dependência de Deus. Nós falamos isso. Deus é muito mais poderoso para fazer tudo que nós pensamos. Nós somos mortais, nós somos finitos. Tudo que nós pensamos, mais abundantemente. E aí, irmãos, nós cremos, eu e vocês, que esse Deus é o mesmo, que Ele não mudou. E nós temos que continuar orando, clamando a Deus, porque Deus tem algo extraordinário para fazer na vida de vocês. Não tenham dúvida quanto a isso. Só não fará se vocês não quiserem. Só não fará se vocês não obedecerem. E se vocês não obedecerem e não quiserem, Ele vai escolher um outro povo. Não percam essa oportunidade de fazer, Ele vai fazer. Agora Ele está dando o privilégio de fazer através de vocês. Então aproveitem. E uma quarta verdade que temos nesse texto, que caracteriza a igreja, é que a igreja, com a sua proclamação, e está no versículo 9 e no versículo 10, faz com que as pessoas conheçam a Cristo e diz o quê? Mudem de vida. Diz lá, a alegria do apóstolo Paulo, que vocês ouviram a palavra e vocês se converteram dos ídolos. Irmãos sabem, os irmãos são muito inteligentes, que ídolos aqui não é só aquilo que está no nicho, aquilo que está no quadro, aquilo que está na parede. É aquilo principalmente que está dentro da gente. Que é o mais difícil. Os ídolos interiores. E ele diz, vocês estão mudando de vida. A vida das pessoas, meus irmãos, elas mudam com a atuação de Cristo através da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. As pessoas que convivem com vocês. Porque, irmãos, o maior desafio para nós hoje, como crentes, já foi muito fácil no passado, isso aí há 30 anos atrás, você reúne um grupo e ir para a praça falar de Jesus. Fiz muito disso. A gente sabe que hoje isso tem suas limitações. Porque hoje você tem muito crente. Tem muita igreja. Vou me corrigir. Muita igreja e pouco crente. As pessoas vão olhar para a nossa vida. Não é o que a gente fala. É o que a gente vive. E o apóstolo Paulo diz isso. A vida das pessoas muda com a atuação da igreja. O Espírito Santo usa quem? A igreja. Quem é a igreja? Eu e vocês. Vai usar o quê? É minha vida, não é o que eu falo. Que falar é fácil. Elas vão olhar para mim e vão querer, e vão ver Jesus. Esse é o desafio. Olhar para mim e ver Jesus. Olhar para vocês e ver Jesus. E uma quarta verdade que temos nesse texto, que caracteriza a igreja, é essa proclamação. Cada vez mais eu estou certo disso. Que a única coisa, irmãos, que pode mudar o caráter de uma pessoa é o Evangelho de Jesus. A única coisa. Só o poder do Evangelho. Só o poder. O apóstolo Paulo diz, Romanos, que o Evangelho é o quê? O poder de Deus para a
transformar vidas. O Evangelho leva a mudança de vida, porque o Evangelho muda o caráter. Só o Evangelho muda a mente. Se muda o caráter e muda a mente, muda o quê? Muda a conduta. Certo? Não mudou isso, não muda a conduta. Você olha para a igreja, o que você vê? Você olha para essa igreja aqui, você vê as virtudes da fé, as virtudes do amor, as virtudes da esperança e o poder do Espírito Santo. Irmãos, vocês vão crescer, como estão crescendo, vão crescer muito. Mas essas virtudes não podem sair da igreja. Saiu, acabou. É só crescimento numérico. É só crescimento material. Não vai mudar ninguém. Então vocês que estão vivendo os dias difíceis das coisas pequenas, não poderão abrir mão disso. Não podem abrir mão disso nunca, nunca. Onde há fé, onde há o amor, onde há esperança, onde há o poder do Espírito Santo, haverá comunhão. Isso não pode deixar. Vocês deverão dar a vida por isso. A vida. Eu sei que vocês querem crescer ainda mais, mas o crescimento numérico tem seu ônus. E se nós não tivermos a base, que é isso aqui que o apóstolo Paulo estabelece quando escreve a carta aos Tessalonicenses, nós vamos sofrer. Vamos sofrer, que aí entra o espírito de divisão terrível nas igrejas, entra o espírito de competição desastroso nas igrejas de Cristo e faz um estrago tremendo. Você vê o poder do Espírito Santo agindo e fazendo coisas. Estamos vendo isso aqui. Você vê a proclamação da igreja. Você vê a mudança na vida das pessoas a partir da pregação do Evangelho. 3 coisas que o apóstolo Paulo chama a atenção nossa, porque ele vê isso na igreja. O poder do Espírito Santo agindo, a proclamação do Evangelho através da vida das pessoas e a mudança que Deus está fazendo na vida das pessoas em toda aquela região. Então, há por detrás disso um mecanismo específico. E é isso que eu quero falar com vocês agora. Você quer viver as virtudes da fé, as virtudes do amor, as virtudes da esperança? Você quer ver o Espírito Santo agindo na sua vida? Você quer proclamar a mensagem do Senhor? Você quer levar as pessoas que você conhece à transformação do Evangelho? Inevitavelmente é necessário que ocorram outras 4 coisas. Em primeiro lugar, quem quer experimentar na sua vida essas virtudes, de trabalhar pela fé, de ter como motivação para esse trabalho o amor, e conseguir resistir às lutas e provações na esperança das promessas do Senhor, é preciso atentar para o que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, isto é, morra para a sua vontade todos os dias, morra para o seu eu todos os dias, e siga-me. Eu quero dizer a você, é que essas virtudes, amor, fé, esperança, não caem do céu magicamente. Se caísse, Jesus não ia dizer isso aqui, ó. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Isso aqui não é mágica. Isso aqui é joelhos no chão. Isso aqui é vida com Deus, todos os dias. Isso aqui é apego à palavra de Deus, todos os dias. Isso aqui é compromisso com o Senhor, todos os dias. Se há algo que é completamente contrário a essas 3 coisas, fé, amor, esperança e o poder do Espírito Santo, é o meu eu. É o seu eu. O nosso eu recusa-se a crer. Às vezes nós estamos vendo, está aqui, e a gente, mas eu não creio não. Mas o que a palavra de Deus diz? Se creres, verás o quê? Exatamente. Verás a glória de Deus. Se creres, é a condição.
Às vezes o nosso eu precisa de provas. Pessoas que vão crer depois de estar aqui. Mas aí até o diabo. Não é verdade? Depois das provas. Precisa tocar. Tanto é que até para muitas pessoas viver a sua religiosidade, ela precisa de um ídolo para ver. Por isso que existem os ídolos. Porque para muitas pessoas, a fé, só se ela tocar, só se ela ver. Ela precisa ter algo como Tomé. Não há nada, meus irmãos, mais contrário à esperança, mais contrário ao amor, à fé, do que o eu. Eu quero que seja do meu jeito, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, e o meu jeito é isso. Por isso que Jesus Cristo disse, se alguém quiser me seguir, negue-se. E negar-se é deixar o eu morrer. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que a igreja desfruta do poder do Espírito Santo. E ele diz que nessa igreja onde a fé, a esperança e o amor estão agindo, o Espírito Santo está ali agindo e a igreja vai desfrutar do poder do Espírito Santo, fazendo a sua obra com coisas que nos encantam. O Espírito Santo é assim, irmãos, ele faz a sua obra com coisas que nos encantam. A gente fica encantado, a gente chora, a gente se emociona, porque o Espírito Santo nos deixa assim. É algo extraordinário, algo extraordinário. Fazendo a sua obra, essas coisas vão nos encantando. Mas sabe o que é preciso acontecer para que o Espírito Santo haja? Contrição e quebrantamento. Vocês têm vivido isso aqui, até aqui, vão ter que viver mais ainda. Quanto mais contrição, quanto mais quebrantamento, mais ação do Espírito Santo. Foi aquilo que nós aprendemos. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando é que eu vou diminuir? Quando houver quebrantamento, quando houver contrição. Eu estarei me humilhando diante de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, só age onde há espaço para ele agir. E o espaço que damos ao Espírito Santo para ele agir é quando nós nos quebrantamos, quando nós estamos contritos. Vocês estão lembrados do que aconteceu? O que aconteceu lá em Juízes? Diz a palavra de Deus que cerca de 22 mil homens se colocaram à disposição de Gideão. Aí Gideão disse assim, tem muita gente aí. Logo de cara, 10 mil pessoas não passou no teste. Isso foi desse desenvolvimento, até que apenas 300 ficaram. Deus não se impressiona com números. Deus quer a qualidade do grupo. Então, 300 pessoas. E aí o que acontece? É com aqueles 300, Deus mandou destruir. Mas antes, Deus disse àqueles 300 que eles deveriam quebrar os cântaros. E disse a Gideão, quando os medianitas estiverem vindo, quebrem os cântaros. Quando vocês quebrarem os cântaros, haverá uma chama iluminada dentro dos cântaros. E essa luz vai aparecer a eles, e de longe vão pensar que é um grande exército. Vendo aquela luz toda, não vão querer enfrentar vocês, vão fugir. E aqui, meus irmãos, é uma lição, me deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que o diabo consegue atemorizar e amedrontar as pessoas? Porque não quebraram os cântaros. Não quebraram os cântaros para a luz do Espírito Santo brilhar. Quando nós nos deixamos quebrar, nós somos quebrados pelo Espírito Santo de Deus, a luz do Espírito Santo que está em nós vai brilhar. E aí, meus irmãos, o exército dos medianitas, que tipifica aqui o exército diabólico, vai fugir. Mas o diabo, meus irmãos, só foge da gente quando nós nos submetemos a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, a luz do cântaro vem para fora. E o diabo corre. E o que acontece é o que está acontecendo aqui com os irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso inimigo maior, diz a palavra de Deus,
já é um derrotado. Precisamos sempre dizer isso para o diabo, sempre. Olha, você já é um derrotado. A Bíblia diz isso, que o inimigo já foi vencido. Quando Jesus Cristo disse, tudo está consumado, está no bojo isso aí. O diabo também, o diabo é vencido. Jesus disse, não tem mais nada para fazer aqui. O inimigo já está vencido. O que você precisa fazer agora é quebrar, contrição, quebrantamento. Deixar que o Espírito Santo brilhe na sua vida. E quando o Espírito Santo brilhar na sua vida, o inimigo vai ver aquela luz. Ele vai ver aquele poder de Deus agindo em você, agindo na igreja. E ele não vai se aproximar. E ele não tem mais o que fazer. Aí a Bíblia diz que ele vai fugir, porque ele não tem o que fazer. Ele não vai suportar, meus irmãos. O inimigo não suporta, não resiste. Uma igreja que ora, uma igreja que busca o Espírito Santo, uma igreja que vive a comunhão, uma igreja que é acolhedora. Que vocês lutem por essas características que estão sendo implantadas em vocês, através do Espírito Santo, usando a pessoa do pastor, que está levando vocês a isso. Porque é isso que vai os tornar cada vez mais fortes. É bonito, meus irmãos, é muito lindo ver o Espírito Santo agindo no meio da igreja. Mas para que isso aconteça, vamos sempre lembrar, é preciso contrição e quebrantamento. Dia que vocês acharem que vocês não precisam mais orar, a derrota já está instalada. Isso é a nossa vida pessoal. Da mesma forma também, quando o apóstolo Paulo fala do trabalho daquela igreja, o trabalho missionário, a igreja em Tessalônica, ele diz, desde a Macedônia até a Acaia, versos 7, 8 e 9. E isso é muito bonito vermos, o trabalho sendo plantado, igrejas ali sendo organizadas. É tão bom saber, meus irmãos, que o Evangelho está alcançando tantas e tantas pessoas, através da nossa vida. Mas há também um segredo para que isso alcance, para que isso aconteça. Há por detrás disso, irmãos, o nosso interesse pela salvação das pessoas. Uma igreja de Jesus tem que ser uma igreja interessada pela salvação das pessoas. Há uma certeza tremenda em nosso coração de que Deus quer salvar as pessoas. Eu não posso deixar de crer que todo esse esforço que vocês fizeram aqui não está baseado nisso. A certeza que Deus quer salvar muita gente. Senão vocês não estariam aqui. Senão vocês não fariam esse esforço tremendo para comprar uma propriedade dessa, né? Para estar num ponto desse. Continuaria lá, apertadinho, mas tem ar-condicionado, apertadinho, mas está todo mundo ali, bem, contente. Não. Eu creio que todo esse esforço é porque vocês amam as pessoas e porque vocês sabem que Jesus quer salvar muita gente. Senão não vale a pena, irmãos. Não vale a pena nada disso. Para que a palavra de Deus seja pregada, para que sustentemos os obreiros que Deus vai levantando aqui. Que quanto mais a igreja for crescendo, mais necessidade de obreiros. A primeira coisa que precisamos crer é que realmente existe inferno. E as pessoas sem Jesus vão para o inferno. E as pessoas sem Jesus estão vivendo nos dias de hoje um inferno. E elas só serão libertas do inferno que já está na vida delas hoje aqui, a não ser pela vida de testemunho que vocês vão apresentar Jesus a elas. Que aqui, meus irmãos, seja um grande celeiro de pessoas libertas, de pessoas transformadas para a glória de Deus. Que as pessoas que se aproximem daqui, queiram vir para cá atraídas pelo poder de Deus, manifesta através das vidas, da vida de vocês. E isso vocês vão poder fazer todos os dias, onde vocês convivem, onde vocês trabalham, onde vocês moram, onde vocês se relacionam. Na família de vocês, as pessoas vão ver o quanto vocês são tomados pelo Espírito de Deus e vão querer se aproximar de vocês. Normalmente elas vão abrir espaço para a vida de vocês. Há alguma coisa diferente aqui. Quero conhecer. Quero conferir. E elas vão encontrar Jesus. Para que a palavra de Deus seja então pregada,
nós precisamos acreditar que, de fato, alguém que está morrendo sem Jesus vai para o inferno. E aí você pode ver quantas pessoas na sua família estão morrendo sem Jesus. E que vão para o inferno. Que é isso que nós cremos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Parece que a igreja não está acreditando muito nisso nos dias de hoje, mas é isso que a palavra de Deus diz. As pessoas sem Jesus vão para o inferno. E nós precisamos saquear o inferno. Que tudo isso que vocês estão vendo seja, meus irmãos, algo extraordinário, que será perpetuado aqui até a volta de Cristo. Vocês possam olhar para cá, ver isso aqui construído, mas cheio de almas salvas por Jesus. E que você possa ter o prazer de ver pessoas aqui apontar, ó, Deus me deu o prazer de ganhar aquele lá que era usuário disso, daquilo, Deus me usou para levá-lo a Cristo. Tantas pessoas resgatadas, tantas vidas transformadas. Encher o céu, povoar o céu. Que Deus, meus irmãos, os abençoe ricamente, abundantemente. Aliás, eu sempre digo isso lá na igreja, porque Deus sempre quer nos abençoar ricamente e abundantemente. Precisamos lembrar disso. É o que Ele quer. Deus, quando abençoa abundantemente, ricamente. Não o contrário disso. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Vamos orar? Vocês podem ficar em pé, irmãos? Senhor, quero te louvar, ó Deus, pela grande bênção de estar aqui e vendo o que o Senhor está fazendo aqui. Quero te louvar, Senhor, pela promessa que fizeste a nós há tantos anos atrás, o que farias com Vitor. Que hoje é teu servo, pastor, que o Senhor revestiu de unção, de poder, de autoridade, para conduzir o teu rebanho aqui. Muito obrigado a Deus, que ele continue sendo um homem íntegro diante de ti, íntegro diante da tua palavra, íntegro diante da tua igreja, Senhor. Que cada pessoa que passar por aqui, cada morador dessa grande região, possa saber que aqui, como em tantos outros lugares aqui nesta cidade, existem homens do Senhor comprometidos com a pregação genuína da tua santa palavra, Senhor. Dê a ele saúde, ó Deus, para que ele continue com esse vigor, com essa alegria, fazendo a tua vontade, Senhor, fazendo a tua vontade. Mas que ele sempre esteja atento às recomendações da tua palavra, de sujeitar-se a ti todo o tempo da sua vida com a sua esposa. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos queridos, teus filhos que estão aqui. Esses irmãos que lutaram, que têm se doado, que têm dado do seu tempo, que têm dado da sua vida, que têm dado do seu dinheiro, que têm dado do seu esforço pessoal para o Senhor, para que isto pudesse acontecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos privilegia, quando o Senhor coloca diante dos nossos olhos um grande desafio. O Senhor então nos convida para participarmos dele. E obrigado pela resposta do teu povo, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor continue operando aqui poderosamente. Que este local, Senhor, se encha de pessoas com desejo de conhecer a tua palavra, conhecer Jesus Cristo. Pessoas que tenham um profundo desejo de serem libertas pelo poder do Senhor. E que as maravilhas que têm acontecido se multipliquem, Senhor. Muitas e muitas vidas sejam transformadas pelo poder de Jesus. Mas, Senhor, que a tua igreja aqui possa continuar crescendo
com essas virtudes, amor, tudo que ocorra, tudo que fazem e que farão, tenham a motivação, o amor a Deus, o amor à palavra, o amor às almas perdidas, o amor ao reino de Deus. Que haja sempre, ó Deus, a presença da fé, a fé, algo que vai continuar movendo esses irmãos na direção, ó Deus, de cada dia mais vitórias, cada dia mais conquistas, mas sempre lembrando que sem essas virtudes nos é impossível fé, amor, esperança e poder do Espírito Santo. Ó Deus, sustenta-os, Senhor, capacite-os, Senhor, a lidar com Satanás, que é o nosso arqui-inimigo, mas que ele não encontre brecha, que o teu povo esteja tapando as brechas, sendo instrumento do teu Espírito Santo, para que as brechas não estejam aqui. E Satanás, então, ao perceber o quanto o pastor desta igreja, a liderança desta igreja, esta igreja é sujeita ao Senhor, sujeita à palavra do Senhor, Satanás então possa sair daqui correndo, sempre correndo, em disparada, fugindo daqui. E ó Deus, que a tua glória, Senhor, continue a se manifestar neste lugar, trazendo ao teu povo aqui cada vez mais contrição, quebrantamento, onde o teu Espírito Santo encontrará, Senhor, o lugar propício, o berçário, para fazer com que muitas pessoas nasçam de novo aqui neste local. Eu oro agradecido por esse grande privilégio, eu e a Beth, de estarmos vendo com os nossos olhos. O Senhor misericordiosamente nos preservou para que pudéssemos ver aquilo que o Senhor nos prometeu. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, Senhor. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor, e tudo que eu preciso está em ti, Jesus, está em ti, está em ti. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor, e tudo que eu preciso está em ti, Jesus, está em ti.